Bandar Abbas, a instalação naval mais importante do Irã, sede do primeiro distrito naval da IRGC, o quartel-general que controla o Estreito de Hormuz. Segundo a análise da FDD, o porto abrigava fragatas, embarcações de ataque rápido, o recém-comissionado porta-drones Shahid Bagheri e o navio de base avançada Iris Makran, tudo dentro de algumas centenas de metros entre si. Segundo o USNI News, muitos dos maiores navios do Irã não haviam se dispersado antes das operações americanas. Estavam exatamente onde sempre estiveram. A 1h15, no horário local de 28 de fevereiro de 2026, segundo o comunicado do CENTCOM, as primeiras armas da operação Epic Fury foram lançadas. Os primeiros atiradores não eram aeronaves. E segundo o General Dan Kane, na coletiva de imprensa do Pentágono, os primeiros atiradores no mar foram Tomahawks, desencadeados pela Marinha dos Estados Unidos, que se aproximou das forças navais iranianas e começou a realizar ataques ao longo do flanco sul do Irã. Destroyers classe Arleigh Burke, posicionados pelo Golfo de Omã e Golfo Pérsico, já estavam lançando mísseis ao ar. Cada Tomahawk Block 5, segundo as especificações do Army Recognition, voa a aproximadamente Mach 0,74. Subsônico, seguindo o terreno, navegação GPS e inercial, com um link de dados bidirecional. Segundo a reportagem do The War Zone sobre os ataques, pelo menos uma variante de revestimento preto, detectada em imagens divulgadas, foi avaliada como o Maritime Strike Tomahawk, a variante Block V, a com um buscador marítimo ativo projetado para alvos de navios em movimento. As armas já estavam em voo antes que qualquer pessoa em Bandar Abbas tivesse ouvido o alarme de ataque aéreo. De todas as embarcações no porto, o Shahid Bagheri era a primeira prioridade. Segundo a reportagem do Naval News, o navio foi convertido de um navio porta-contêineres de 240 metros. Entrou em serviço da IRGC em 6 de fevereiro de 2025, menos de 4 semanas antes da guerra, e podia embarcar até 60 veículos aéreos não tripulados, incluindo munições de patrulhamento Shahed 136, drones armados, Mohajer 6 e jatos não tripulados JAS-313. Segundo o Army Recognition, podia supostamente se sustentar por até 1 ano no mar sem reabastecimento de combustível. Era, na prática, uma fábrica flutuante de drones posicionada a 3 milhas das fragatas em chamas. A arma selecionada para abordá-lo foi o AGM-158, CLRASM, o míssil antinávio de longo alcance. Segundo a análise de campanha aérea do globalsecurity.org, o LR, a SM foi a principal arma antinávio empregada pelo componente aéreo contra a frota de superfície da Marinha da IRGC. O que torna o LRASM operacionalmente distinto dos mísseis antinávio mais antigos é que ele não precisa ser informado exatamente para onde ir. Segundo o globalsecurity.org, ele utiliza navegação autônoma, sensores passivos e classificação a bordo para identificar tipos específicos de embarcações entre um grupo de contatos de superfície, sem dependência de GPS. Sem link de dados após o lançamento, a arma encontra seu próprio alvo. Segundo as especificações do Army Recognition, o LRASM cruza a pouco menos de Mach 0,9, carrega uma ogiva de fragmentação-explosão de 1000 libras e pode ser lançado de mais de 500 milhas de distância, o que significa que o F/A-18 que o dispara já está subindo de volta em direção a um tanqueiro antes que a arma alcance seu alvo. Ele desce à altitude das ondas com sensores passivos, ouvindo as emissões de radar do navio em vez de transmitir sua própria posição.
Segundo o globalsecurity.org, o Shahid Bagheri foi atingido nas primeiras horas da campanha como parte de ataques coordenados de múltiplos eixos, combinando rodadas, LRAS-M de aeronaves, B-1B, junto com armas lançadas por F-18. A 180 milhas a leste de Bandar Abbas, na base naval de Konarak, no Golfo de Omã, uma fragata classe Jamaran estava atracada em seu cais. A classe Jamaran, o combatente de superfície projetado internamente pelo Irã, segundo a análise do Army Recognition, desloca aproximadamente 1.500 toneladas, mede 95 metros de comprimento e carrega mísseis de cruzeiro antinávio Noor, com alcance de 120 a 170 quilômetros, junto com mísseis, superfície-ar e lançadores de torpedos. Esses navios eram a espinha dorsal da tentativa do Irã de operar como uma marinha de águas azuis. No papel, uma ameaça credível. Na manhã de 28 de fevereiro, um alvo no cais. Segundo o comunicado do CENTCOM, divulgado logo após os ataques, uma corveta iraniana classe Jamaran foi atingida pelas forças americanas durante o início da Operação Epic Fury. O navio está atualmente afundando até o fundo do Golfo de Omã em um cais de Shah Bahar. Segundo a reportagem do Naval News, imagens de satélite comerciais mostraram fumaça saindo do cais naval em Konarak, onde a fragata havia estado atracada. Atingir um navio no cais, segundo a análise operacional do Army Recognition, é principalmente um problema de cadeia de ataque. ISR persistente, confirmação do alvo. Depois, uma arma de longo alcance que pode penetrar defesas com aviso limitado. Segundo o comunicado do CENTCOM de 2 de março no QIS. Há 2 dias, o regime iraniano tinha 11 navios no Golfo de Omã. Hoje, eles têm 0. Cada embarcação que havia estado estacionada a leste do Estreito de Hormuz, antes do início da operação, foi supostamente abordada dentro das primeiras 48 horas. O acesso oriental ao estreito, aquele que o Irã havia passado décadas posicionando forças para controlar, estava supostamente livre. De volta a Bandar Abbas, um navio era mais difícil de abordar do que um navio de guerra. Não porque estivesse melhor defendido, mas por causa do que carregava. O Iris Makran era um petroleiro convertido que o Irã havia reutilizado como seu primeiro navio de base avançada. Segundo a análise da FDD, o navio era capaz de apoiar helicópteros e forças de operações especiais, independentemente da infraestrutura baseada em terra. Segundo o Naval News, imagens de satélite de 2 de março mostraram o Iris Makran em chamas depois de ser atingido em seu cais em Bandar Abbas. E a arma de ataque para um navio desse tamanho, um petroleiro convertido com construção compartimentada, exigia algo que pudesse penetrar o casco abaixo da linha d'água e alcançar os espaços internos de combustível e carga. Segundo a análise de campanha aérea do globalsecurity.org, as munições de ataque direto conjunto GBU-31, bombas guiadas por GPS de 2.000 libras, estiveram entre as armas empregadas contra alvos no cais de Bandar Abbas. Segundo o Navy Times, o Makran estava em chamas, mas não afundando imediatamente. Os compartimentos estanques, fazendo o que foram projetados para fazer, mantendo o casco à tona enquanto o fogo se espalhava pela superestrutura. A importância estratégica do Makran foi além do próprio navio. Segundo o USNI News, o navio de base avançada era capaz de apoiar helicópteros e forças de operações especiais, independentemente da infraestrutura baseada em terra. O que significa que era a ferramenta do Irã para projetar presença naval no Oceano Índico e além, sem depender de portos fixos. Segundo a análise da FDD, sua perda, combinada com Shahid Bagheri,
removeu simultaneamente as duas plataformas móveis de basing marítimo do Irã nas primeiras horas da operação, enquanto os Tomahawks e os LRASMs abordavam os grandes alvos de casco no porto. A frota de barcos de ataque rápido do Irã teve uma resposta diferente. Ela se dispersou. Segundo a análise do Army Recognition, da doutrina naval da IBA-RGC, a frota de ataque rápido, barcos mísseis, PKAP, embarcações Zolfagar, do barcos de alta velocidade Seraj, estava projetada para ataques rápidos de golpe e fuga contra embarcações comerciais e militares. E sua resposta tática ao ataque aéreo foi se espalhar pelas rotas de navegação comercial do estreito, usando petroleiros e navios porta-contêineres como cobertura. Abordar um barco rápido, movendo-se a 50 nós, entre um navio porta-contêineres singaporense e um petroleiro de GNL, requer uma arma que possa ser mantida no alvo e liberada com precisão dentro de alguns metros de exatidão. Segundo reportagens sobre o emprego de armas do helicóptero MH-60R Romeo neste teatro, o míssil AGM-114 Hellfire, uma arma guiada a laser com uma ogiva de aproximadamente 9 kg, era a escolha padrão para exatamente esse cenário. Preciso o suficiente para engajar um alvo a 50 metros de um casco civil, sem que o raio de explosão se torne um incidente diplomático. Segundo o Air Force Times, a 10 Warthogs, operando sobre o estreito, adicionaram o canhão GAL 8/A Avenger, 3.900 rodadas por minuto de 30 mm, contra embarcações de ataque rápido em águas abertas, onde a separação de civis tornava viável uma passagem de canhão. Segundo o comunicado da coletiva de imprensa do General Kane de 19 de março, os A-10 estavam caçando e engajando embarcações de ataque rápido no Estreito de Hormuz. Os barcos que permaneceram próximos à navegação civil, no entanto, criaram uma restrição operacional que nenhum sistema de armas resolveu completamente. Eles podiam ser rastreados, nem sempre podiam ser engajados. 6 dias após os ataques iniciais, a campanha naval alcançou um lugar que ninguém no Irã esperava. O Iris Dena, uma fragata classe Mood, que havia participado dos exercícios navais multinacionais Milan 2026 da Índia, estava a 2.000 milhas do Golfo Pérsico, transitando águas internacionais de volta para casa. Segundo a entrada da Wikipédia sobre o afundamento, o USS Charlotte, um submarino de ataque rápido classe Los Angeles, disparou 2 torpedos pesados, Mark 48 ADCAP. Um atingiu o IRIS Dena. Segundo a Wikipédia, o navio afundou em 2 a 3 minutos. O Mark 48 ADCAP, em sua configuração atual, Mod 7, segundo o globalsecurity.org, carrega uma ogiva de alto explosivo PBXE N-103 de 295 kg e é guiado por fio. O submarino mantém o controle de direção através de uma fina conexão de fio durante todo o percurso da arma. Segundo a coletiva de imprensa do Pentágono, relatada pelo Military Times, o secretário de Defesa, Hegseth, descreveu o engajamento simplesmente: um submarino americano afundou um navio de guerra iraniano que pensava estar seguro em águas internacionais. Em vez disso, foi afundado por um torpedo. Morte silenciosa. O primeiro afundamento de um navio inimigo por torpedo desde a Segunda Guerra Mundial. O último torpedo de submarino americano, antes do Iris Dena, segundo o globalsecurity.org, foi o USS Torsk, em 14 de agosto de 1945. O dia antes da rendição do Japão. Essa lacuna foi de 81 anos. A mensagem estratégica do afundamento do Dena não era sobre uma fragata. Segundo a análise do globalsecurity.org, nenhum navio de guerra iraniano estava seguro em qualquer lugar do oceano aberto, enquanto os submarinos nucleares americanos estivessem no mar.
Os navios de superfície restantes do Irã, onde quer que estivessem, agora tinham que levar isso em conta em cada decisão de zarpar que tomassem. Até o dia 8, segundo a análise de campanha aérea do GlobalSecurity.org, o CENTCOM relatou ter abordado 43 navios de guerra iranianos. Até 3 de março, o almirante Cooper confirmou que o submarino iraniano mais operacional havia sido alcançado, avaliado por analistas como provavelmente o barco classe Kilo atingido em seu cais em Bandar Abbas, segundo o The War Zone. Até 16 de março, Cooper confirmou mais de 100 embarcações navais iranianas abordadas. Até 19 de março, a cifra do General Kane era de 120 ou mais embarcações e 44 minadores. Até 31 de março, dia 32, Kane confirmou que a cifra havia aumentado para mais de 150. O que esse número representa, em termos práticos, é o desmantelamento efetivo da Força Naval Organizada do Irã. Segundo a reportagem do USN iNews, a Marinha Regular Iraniana e a Marinha da IRGC combinadas tinham mais de 100 embarcações antes da operação. A descrição de Hegseth da Marinha Iraniana como ineficaz em combate, dizimada, destruída, derrotada, refletia a escala do que supostamente havia sido alcançado. Segundo o contra-almirante Mark Montgomery, um ex-comandante de grupo de ataque de porta-aviões, falando à NPR, a ameaça submarina do Irã foi eliminada e não vai haver uma força aérea iraniana surgindo nem ativos de defesa aérea iranianos. Mas o Estreito de Hormuz permanecia em grande parte fechado. Essa é a avaliação honesta no final de março de 2026. Os barcos de ataque rápido que se dispersaram pelas rotas de navegação comercial ainda estão por aí. Minas navais, aproximadamente uma dúzia de dispositivos Maham-3 e Maham-7 confirmados, supostamente ainda estão na água. Segundo o CBS News e o Maritime Executive, mísseis antinávio baseados em terra continuam sendo um fator. E o sistema de foguetes Fajr-5 do Irã supostamente ainda pode implantar minas a partir de terra sem que nenhuma embarcação fique exposta. A frota acabou. O bloqueio não foi completamente quebrado. Esses são dois problemas diferentes e apenas um deles foi resolvido. Em 48 horas, segundo o CENTCOM, cada navio de guerra iraniano no Golfo de Omã havia desaparecido. Em 8 dias, 43 embarcações haviam sido abordadas. Em 32 dias, a contagem havia ultrapassado 150. Uma frota que o Irã passou décadas construindo. Fragatas, um porta-drones, um submarino, um navio de base avançada, minadores, embarcações de ataque rápido. Estava supostamente fora do tabuleiro, no tempo que leva a maioria dos exércitos para terminar seus briefings matinais. O que a Marinha dos EUA demonstrou na Operação Epic Fury não foi apenas que podia abordar a frota do Irã. Demonstrou que podia alcançar um navio de guerra iraniano a 2.000 milhas de distância, em um trânsito de rotina após um exercício naval pacífico, sem aviso e sem anúncio, sem que o alvo tivesse qualquer ideia de que havia um submarino ali. Esse alcance, essa especificidade de capacidade é o que a frase "nenhum navio de guerra iraniano estava seguro em qualquer lugar do oceano aberto" realmente significa. E essa capacidade não foi a lugar algum quando os ataques a Bandar Abbas terminaram. Este vídeo é baseado em relatórios publicamente disponíveis, declarações oficiais e análises de defesa. Alguns detalhes operacionais são reconstruídos a partir de fontes verificadas para maior clareza narrativa.